todos, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui, reunidos para o nosso trabalho da noite de hoje. Vamos fazer a nossa leitura de preparação do ambiente, que será feito por Gilvan. Boa noite a todos. O texto preparatório é de Marcos Prisco, do médio Divaldo Franco, do livro Ementário Espírita. Fala no comportamento. Não faça dos seus pensamentos uma farmapeia moral que lhe permita formular remédios para os males de qualquer natureza. Pense sem falar, entretanto, nunca fale sem pensar. Seja mais sábio na ação do que na palavra. Não se esqueça de que a humildade expressa a mais elevada qualidade da sabedoria. As dores que o afligem nascem, na maioria das vezes, nos prazeres que você desfruta. A mais eficiente corrigenda que se pode aplicar é a que decorre da moderação com que se repreende aquele que erra. Fique à distância de qualquer distúrbio originário no verbo apaixonado, ou na atitude lamentável, porquanto a aflição destrói e a ansiedade conduz à delinquência. Produza algo superior para que, em não fazendo nada, não aprenda a fazer o mal. Conserve a simpatia para ser sempre jovem, mantendo palavras calmas, gestos moderados e silêncios oportunos. Recorde que todos gostam de ser ouvidos. Muito boa essa mensagem, né, para a nossa reflexão. Então, principalmente na hora do passe. Vamos agora fazer a nossa prece inicial, que será feita por nossa irmã Zilda. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Eu convido a todos nesse instante a fechar os olhos, se acomodar de maneira confortável, esquecer os problemas lá fora. E vamos nos sentir nesse instante em um campo. E nesse campo tem um lago de águas cristalinas. E lá do monte vem uma luz ao nosso encontro. Fixemos os nossos olhares a essa luz que se aproxima de nós de maneira tão suave e tão reconfortante. É Jesus que se aproxima para nos acolher as nossas necessidades e as nossas dificuldades mais urgentes. Então vamos dizer: Mestre querido, aqui estamos sedentos do teu amor, Senhor. Queremos rogar a tua bondade e a tua misericórdia, pois ainda somos tão pequeninos, Senhor, e não conseguimos te sentir em todos os instantes das nossas aflições. Mas sabemos que tu tudo sabe, tudo vê e a todos acolhe. Permita-nos, Senhor, nesse instante, rogar também por aqueles que ainda se encontram lá fora e não fazem ideia de quanto é bom estar em tua presença. Que a tua paz, que a tua luz, que nesse instante emana sobre todos nós, amenize as nossas dificuldades, acerene as nossas dores, as nossas saudades. Saudades daqueles que já não se encontram mais entre nós, mas que estão contigo, Senhor, na tua paz,
na nossa verdadeira morada. E que sejamos gratos a Ti, nosso irmão maior, pela oportunidade que nos visita, que nos acolhe, que nos acalma. E nesta paz, nessa serenidade, aonde tantos eflúvios de bênção recaem sobre nós, sobre os que estão lá fora, nos leitos de hospitais, nos presídios, nas calçadas. Que esta paz perdure, Senhor, nas nossas maiores aflições. Te agradecemos pela oportunidade de termos conosco a nossa querida presidente da Federação, Merijane, que proferirá a palestra de hoje sobre as tuas bênçãos, sobre o teu olhar carinhoso, sereno e suave, pois será tu a conduzi-la, a ministrar as tuas palavras. E assim, nesse ambiente de paz, de amorosidade, permaneçamos gratos ao Cristo Jesus e assim continuemos, agora e sempre. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos dar início à nossa palestra. Como nossa irmã falou, nossa palestra hoje, a expositora é Merijane Moraes, que é presidente da Federação Espírita do Estado de Alagoas, e o tema de hoje, vós sois o sal da terra. Então, que Jesus te abençoe. Nos sinalizou essa escala de valores que é a bem-aventurança. Ele olhou para os seus discípulos e passou a dar as orientações para que melhor pudessem se colocar, se comportar, se postar perante a vida, perante as dificuldades, sabendo melhor se conduzir. E essa vai ser uma das nossas reflexões dessa noite. Mas eu também quero dar boa noite aos amigos internautas que nos acompanham através da Rádio Brasil Espírita, que estão conectados conosco. E com todas as quartas-feiras aqui no William Crookes. Recebam o nosso carinho e as nossas também vibrações de muita paz. Então, meus irmãos, nessa passagem, vós sois o sal da terra, Jesus conversa com seus discípulos. E o que é ser discípulo de Jesus? O que é a palavra discípulo? A palavra discípulo, ela vem da palavra disciplina. Ou seja, aqueles que são discípulos do Cristo devem se orientar, devem seguir aquela sua disciplina que ele impõe. Então, essa é a melhor caracterização para que nós possamos entender e compreender todos nós que nos colocamos, que nos dizemos seguidores do Cristo, discípulos do Mestre de nossas vidas. E a quem Jesus se dirigia e dirige-se nos dias de hoje quando fala sobre o sal da terra. A mensagem de Jesus é uma mensagem universal. Ela não é restrita, ela não é limitada, ela é ampla e ela envolve a tudo e a todos aqueles que vivam as suas orientações, os seus ensinamentos. Mesmo aqueles que não o conhecem, que não o reconhecem, mas que têm uma vida ética, uma vida digna, uma vida aonde viva para olhar e assistir o seu semelhante, também situam-se, mesmo sem o perceberem, como discípulos do Mestre Jesus, porque escolheram a ética, a moral, para se orientarem e se conduzirem. E é a humanidade, em verdade, que Jesus se refere quando ele chama, vós sois o sal da terra. Cada um de nós precisamos e devemos nos colocar. Mas para adentrar nessa orientação, vós sois o sal da terra, nós vamos primeiro nos reportarmos à cultura do povo judeu. Porque nós não podemos esquecer que Jesus era judeu. Ele nasceu em berço judeu. Ele aprendeu em berço judeu, ele estudou em berço judeu,
E ele passava os conhecimentos segundo o aprendizado da cultura daquele povo. Assim nós passamos a melhor entender porque Jesus falava por parábolas. As parábolas, as histórias, eram um método que o povo judeu utilizava para ensinar, para passar conhecimentos. As crianças aprendiam com histórias. Se formos a uma sinagoga nos dias atuais, nós vamos observar que nos seus livros contém muitas histórias. E no final de toda a história tem a moral da história. São conhecimentos e através de histórias ele passava as orientações. Naquele tempo, as pessoas eram muito perceptivas, captativas. Ao contrário, em verdade, de nós hoje. Porque eu não sei, vocês falam por mim. Eu aprendi o número do meu telefone que mudou um dia desses. E de vez em quando dá um branco, eu tenho que ir lá onde está guardado o danado número, porque de vez em quando eu inverto. Mas naquela época, eles tinham uma memória extraordinária. Eles passavam conhecimento através do verbo. Porque não tinham a facilidade que nós temos hoje. Se eu quero escrever uma história, que com certeza ninguém vai ler, Mabel, mas se eu quiser escrever uma história, eu vou numa livraria, compro papel, caneta, caneta, etc. e tal, ou, mais modernamente, digito. Naquela época, não tinha facilidades. Vocês assistiram aquele filme Central do Brasil? Assistiram? É aquela personagem da Fernanda Montenegro que ficava ali sentada escrevendo as suas cartas. Era mais ou menos assim naquela época. Tinham os escribas, pagava-se pelo papiro, pagava-se para se escrever, porque as pessoas não tinham esse conhecimento e nem um poder aquisitivo, então tudo era com muita dificuldade. Então a transmissão dos conhecimentos eram através de histórias. Por isso Jesus contava tanta história. E ele falava em cima do que as pessoas viviam, do que eles compreendiam, falava em cima do seu cotidiano. Se Jesus passava e via um pastor e via algumas ovelhas, imediatamente ele construía uma história sobre a ovelha perdida. Se ele via um agricultor, imediatamente ele criava uma história, uma parábola do semeador. E assim continuadamente. Então as histórias eram sempre em cima de conteúdos que aquele povo vivia e entendiam. E para melhor compreender as orientações, os ensinamentos de Jesus, a doutrina dos Espíritos abre esse leque para que nós possamos penetrar não na superfície da mensagem, mas na essência dos seus ensinamentos, trazendo mais próximo. Agora? Nossa. Até um susto agora. Mais próximo da gente, da essência dos seus ensinamentos, trazendo para cada um de nós. Por isso que, em algumas vezes, algumas pessoas, por ficarem na superfície da mensagem do Cristo, não a compreendem na sua totalidade, ficando apenas na casca, ficando apenas por cima de tal situação. Bom, estamos começando a pensar quando Jesus compara o sal da terra aos seus discípulos. E ele diz nessas palavras: vós sois o sal da terra. E se o sal perder a força, com que outra coisa se há de salgar? Para nada mais fica servindo, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. É uma mensagem forte, né, Denise? É uma mensagem forte, meus amigos. Mas são as palavras de Jesus para com seus discípulos. Então, é em cima dessa mensagem, dessa situação, que nós vamos construir. Pegar a simbologia do sal, das suas propriedades, e trazê-las para as características espirituais em nossas vidas. Nós vamos fazer essa comparação dessa propriedade e características
e tentar introjetar nos nossos sentimentos para melhor nos guiarmos, melhor nos colocarmos, melhor compreender a sublime mensagem do Mestre Jesus. E nós vamos fazer isso em 6 características. A primeira propriedade do sal é dar sabor. Uma comida sem sal, ô papai, tem condição não. Perde completamente o sabor. E o que o Cristo está dizendo para nós? A vida sem alegria, a vida sem sabor, a vida sem prazer, torna-se difícil, trazendo-nos doenças, fazendo-nos tristes, depressivos. Então, o sal que dá sabor, o sabor da vida para cada um de nós, é a alegria de viver, é a alegria de compartilhar, é a alegria de saber que nós somos imortais, é a alegria de perceber que nós somos criados por Deus para a felicidade, que o sofrimento são situações e nós jamais iremos ver, após sentir Jesus em cada um de nós, que o sofrimento é apenas dor. O sofrimento passa a ser oportunidade de aprendizado. O sal da terra, o sal da vida, dando sabor, faz com que nós passamos a viver com alegria, viver com mais propriedade, viver com maior conhecimento de causa, viver com um sentimento maior de filho de Deus. Então, essa é a primeira característica que o Mestre Jesus nos conclama. Ser discípulo de Jesus é viver com alegria, é ser motivado e motivar aos outros. Trabalhar percebermos filhos de Deus, perceber que fomos criados para a felicidade, para algo muito maior. É perceber em nós a essência divina, sabor, ter a vida com o sabor da felicidade, porque é isso que a vida representa para cada um de nós. Felicidade, pela oportunidade de vivenciar as experiências que nos são necessárias para que, vencendo-as, vamos seguir adiante e vamos ser felizes, seguindo a nossa destinação de alegria e felicidade, sendo feliz, sentindo-nos felizes, percebendo-nos amados. Não vamos dar brecha para a depressão, que é atualmente a doença mais incapacitante do mundo. E é uma doença da alma. E é uma doença da intimidade do ser. De alguém que, de certa forma, está sem o sal. O sal perdeu o sabor, está insípido nesse instante. E dentro dessa percepção, desse sentimento, ou melhor, dessa falta de sabor, quando não tomamos o devido cuidado, dando sequência, muitas vezes adentramos pelas portas do suicídio. Então, meus amigos, primeira propriedade do sal, dá sabor. Primeira característica do discípulo de Jesus, pelo sal da terra, viver alegremente. Alegria de viver todos os dias, em todos os momentos, estarmos despertos para a realidade de espíritos imortais. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Não somos mais mortos, mortos na carne. Passamos a conhecer, passamos a despertar para a realidade do ser imortal. Esta, a primeira característica, a vida
é saborosa, a vida motivada, a vida é alegre. A segunda característica, aliás, a propriedade do sal, evita a degeneração do alimento. Essa minha avó sempre falava. Na época não tinha geladeira, né? Então as pessoas, para conservar o alimento, colocavam sal. E o que é que Jesus quis falar para a gente? Com essa conservação, essa não degeneração dos alimentos. O que é que ele está falando para a gente? O que é que ele está conversando para a gente? Nesse momento e no mundo onde os valores éticos, os valores morais, aonde a corrupção, aonde os sentimentos mais nobres andam corrompidos, o que é que está faltando, Denise? Está faltando sal. Está faltando sal para evitar que apodreçam os mais elevados e nobres sentimentos. Jesus está nos convidando a que nós possamos colocar esse sal na nossa intimidade, nos fortalecer intimamente para evitar que a corrupção das ilusões, dos convites falsos, das alegrias passageiras possam nos dominar intimamente. Nada contra, nada absolutamente contra em viver momentos de alegria, mas a partir do momento em que passamos a depender desses momentos para sermos ou sentirmos um pouco felizes, nós estamos colocando a nossa felicidade numa construção de areia, aonde qualquer sopro, qualquer vento irá derrubá-la. Nós estamos falando, Jesus está conversando conosco acerca dos valores fundamentais da vida: caridade, perdão, humildade e justiça. Sem essa vivência, jamais alcançaremos os valores nobres para uma sociedade melhor, para uma sociedade igualitária, para uma sociedade mais justa. Então, nós precisamos ter esse sal para evitar a degeneração dos valores mais nobres. É esse o convite que Jesus está nos fazendo. É esse o convite que Ele está colocando em nossos corações quando Ele nos informa que nós somos o sal da terra. Que nós possamos ter em nossos corações esses sentimentos. Que diante daqueles que são desonestos, sejamos nós os honestos, nas grandes e nas pequenas coisas. Diante daqueles que querem burlar as leis, sejamos nós, que somos cumpridores das leis, e respeitamos as leis. Diante daqueles que não perdoam, sejamos nós a perdoar. E se for difícil perdoar, desculpemos, porque esse é o primeiro passo. Porque não adianta, de forma alguma, nós exigirmos dos outros os valores éticos se nós não fazemos. Se nós não fazemos. Sejamos sal, em todos os sentidos. Sejamos sal. E coloquemos esse sal na nossa intimidade. E tenhamos a coragem de enfrentar as adversidades com a fidelidade, a consciência e ao nosso orientador, que é Jesus, no seu evangelho de amor. Essa é a segunda característica que Jesus nos faz refletir. É o convite à conservação dos valores éticos, dos valores morais. A terceira propriedade do sal é de sustentar o equilíbrio. Boa parte dos seres humanos, se não todos os seres humanos, só conseguem sobreviver por conta do equilíbrio fisiológico mantido pelo sal. Imaginem isso. Sem sal, não existe vida.
E o que o Cristo está nos dizendo nesse instante? Que o papel do sal é manter o equilíbrio psíquico da terra. Como andam os nossos pensamentos? Como andam os nossos sentimentos? Como estamos acordando de manhã? Quais os nossos pensamentos primeiros? Estão refletindo? Está passando o filme na minha mente aqui também. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 8, Mensagem Associação. É um livro pequeno, gente, mas é um livro monstruoso de ensinamentos, fantástico. E nesse capítulo, a associação, Emmanuel nos faz refletir mais ou menos assim. Ele diz que os nossos pensamentos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, atinge a tudo e a todos, na carne ou fora da carne, em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo. Alguém teve uma raiva hoje aqui? Ninguém teve. Menina, que ambiente superior. Menina, ambiente superior é um desses, viu? Meu Deus do céu. Ninguém teve uma raivinha. Bate, estamos juntas, minha filha. Então, para mim e para você, nesse instante, naquele momento em que surgiu aquela coisa desagradável, aquela raiva, primeiramente eu tomei um pequeno copo de veneno, né? Tomei um pequeno copo de veneno, que partiu de mim a raiva. Independente de onde tenha vindo, ela partiu dos meus sentimentos descontrolados. Então eu passei a emitir uma energia. Essa vibração sintonizou com quem estava próximo a mim, dentro do ambiente onde eu tive aquela raiva. Por sintonia, naquele bairro onde eu me encontrava, quem estava com raiva entrou na mesma faixa. Estão acompanhando? Por sintonia, quem mora na cidade de Maceió entrou naquela sintonia de raiva. E a questão vai aumentando. Quem estava com aquele sentimento de raiva na região Nordeste entrou na sintonia. No Brasil entrou na sintonia. No continente entrou na sintonia. Nos demais continentes entrou na sintonia. Ou seja, na Terra, está quietinho aí, né? Na Terra, nos dois planos da vida, quem entrou na sintonia da raiva, estavam todos ligados. Pense na energia pesada. Por isso que os antigos diziam, morreu de raiva. E morre mesmo. Porque você imagina a raiva do mundo. Dos espíritos que estão na carne e fora da carne. Ao nível de associação a quem nós estamos ligados. Sejamos nós a fazer a diferença. Sejamos nós a trabalhar a nossa intimidade para evitar esse tipo de associação. Porque nós não somos mais inocentes. Nós já sabemos algo que outros não sabem. Sejamos nós a trabalhar os pensamentos, a trabalhar os sentimentos, a trabalhar os ressentimentos, para que possamos sintonizar com as questões mais elevadas, com espíritos na carne e fora da carne mais elevados, para que possamos estar e sentir um bem-estar que todos nós queremos.
que todos nós necessitamos, na verdade, para seguir e para viver melhor. Sejamos nós a fazer diferente. Sejamos nós a silenciar, respirar, a pedir força a Deus, Senhor. O Senhor me conhece, eu ainda sou frágil, mas eu te peço, me ajuda nesse instante, aonde os meus sentimentos foram atingidos. Porque Ele vai nos ouvir. Mesmo que esse sentimento seja da arrogância, da inveja, de outros ressentimentos qualquer. Mas a partir do momento em que nós admitimos que aquilo nos incomoda, nós já estamos reconhecendo que somos também enfermos e pedimos ao divino médico que ele nos auxilie naquela enfermidade. A nossa vibração já começa a elevar, pelo simples fato de nos reconhecermos ainda enfermos. Porque a nossa passagem, ou melhor, que a nossa passagem para onde nós estivermos, seja uma passagem positiva. Que nós possamos deixar um bom legado para aqueles que convivem conosco no trabalho, na escola, na faculdade, aonde nós estivermos. Que possamos deixar um legado positivo. Na Revista Espírita, Kardec nos traz uma informação. Na oportunidade, ele faz a evocação do artista, do escritor Goethe. E ele nos traz aquela obra, Os Sofrimentos do Jovem Hunter. Esse livro, quando foi lançado, ele provocou a maior onda de suicídio jamais vista. Kardec, ao evocar esse espírito, pergunta a ele sobre como ele via, uma vez no plano espiritual, a tal obra e a sua reação. E ele diz: eu me arrependo. Eu me arrependo. Se eu tivesse pensado melhor, eu teria escrito sim, mas eu falaria da importância da vida como oportunidade de sermos felizes. E os Espíritos nos dizem: o maior arrependimento do Espírito é chegar no plano espiritual e perceber os arrependimentos pelo que fez ou pelo que deixou de fazer. Imagine um legado como esse. Queremos deixar qual legado para aqueles que nos conhecem, aqueles que nos envolvem, aqueles que nos cercam? Qual legado queremos deixar? Então, essa é a terceira característica que nós percebemos para os discípulos do Mestre Jesus. Equilíbrio mental. Kardec nos colocou isso muito bem quando ele nos fala o esforço para vencer as suas más inclinações. A quarta propriedade do sal que foi sinalizada é o poder de penetração, o poder de discrição. O sal está na terra, o sal está no mar, o sal está no corpo, o sal está no nosso alimento, o sal está praticamente em toda parte. E passa praticamente desapercebido. Mas, se for retirado, todo mundo sente falta do sal. Porque há uma desorganização. Então, ele está lá, mas é discreto. É discreto. E o que Jesus está falando para os seus discípulos? Ele está dizendo que o discípulo do Cristo é aquele que faz o bem sem olhar a quem, sem esperar recompensa, é discreto. Ele faz o bem porque sente na sua intimidade a simples necessidade de fazer o bem. Não faz por exibição,
não faz para aparecer, ele simplesmente faz. É como tomar um copo d'água quando estamos com sede. A água é mais saborosa. Fazer o bem deve ser prazeroso. Deve ser uma iniciativa prazerosa. Nesse instante, Jesus está nos dizendo: volte-se para o seu interior. Volte o seu olhar para si mesmo. Perceba-se e aprenda a dominar as suas dificuldades íntimas, as suas tendências ainda infelizes. Seja discreto. Trabalhe a humildade, a responsabilidade, a amorosidade. Porque na seara de Jesus, só quem deve aparecer é Jesus, o nosso mestre. A perfeição que esteve conosco, nos ensinando, através da sua mensagem, que ele é o caminho, a verdade e a vida, a nos dirigirmos ao Pai. Nos dias de hoje, essa questão de ser discreto torna-se um pouco mais complicado. Até porque tem uma tal de uma febre, que eu não sei se vocês já ouviram falar, um tal de WhatsApp, Facebook, Instagram. Alguém tem essas coisas aqui? Todo mundo, tem até 2. Todo mundo está conectado, está antenado. E nós precisamos ter cuidado. Porque já foi diagnosticado pessoas que estão viciadas em tais veículos. Pessoas que estão viciadas, pessoas que, se não têm tantas curtidas naquele dia, entram em depressão. Entram em depressão. Procuram um aplauso do mundo. Mesmo que a consciência não aplauda. Mas estar em evidência é tudo para algumas pessoas. E esse não é o papel que Jesus convida aos seus discípulos de ser sal da terra. Ele nos convida a uma discrição. Por quê? O discípulo de Jesus, as pessoas que se distinguem pelas suas ações, elas não se exibem, não precisam se exibir. Quem é bom é reconhecido por outros que é bom. Ele não diz que é. O mestre Jesus, quando assim foi chamado, bom mestre, bom. Alguém lembra a resposta? Só Deus o é. Ser discreto. Para que nós não caiamos nas ilusões que o mundo nos convida hoje. Que o mundo nos chama a atenção hoje. Então, essa é a quarta característica do discípulo do Cristo. Ser discreto. Agora, a quinta característica é a de valorização. Vamos voltar mais uma vez para a história e lembrar que para aquele povo, aquela cultura, o sal era moeda de troca. O salário, a palavra salário, vem do sal. Porque ele utilizava-se como troca de valores amoedados realmente. E o que o Cristo está dizendo para cada um de nós? Na verdade, ele não está dizendo, ele está perguntando. E eu vou passar a pergunta para vocês, porque na construção disso aqui me deu um nó. E eu fiquei preocupada. Ele olhou para mim e disse bem assim: Meire, minha filha, aonde está o teu tesouro? Aonde está o tesouro de cada um de nós? Aonde está o tesouro? Aonde está o valor? A pedra preciosa de nossas vidas. Aonde está?
Em que local? Tem um local? Nesse instante, a gente vem a perceber quem são os grandes tesouros da terra. Quem foram aqueles que passaram por aqui e jamais foram esquecidos? Primeiramente, é óbvio, Jesus. Mas quem são os outros que nos convidam e nos chamam a atenção? E o que eles representam? Na verdade, o maior tesouro de todos nós está em ser um homem, uma mulher de bem. Esse é o maior tesouro que podemos ter. Porque é um tesouro íntimo, é uma construção íntima, de renovação, de regeneração, de mudança de postura, de esforço para vencer as más inclinações, como nos é pedido. Nosso tesouro deve estar nesse porte, nesse suporte, para que nós possamos, em verdade, construir solidamente o caminho da nossa felicidade. Se nós colocamos os tesouros de nossas vidas em uma casa, em um carro, nos bens, nas posses, nos valores, etc. e tal, em títulos, eles não estão em nós. E se esses tesouros não estão em nós, eles podem se perder da noite para o dia. Se a nossa felicidade está pautada, está estruturada nessas bases, vai junto. Vai junto. Porque tudo que o Mestre Jesus nos falou é num sentido espiritual, nada material. Os valores são sempre valores espirituais. Os tesouros são tesouros espirituais. As ações são ações elevadas que nos tornam melhores espiritualmente falando. Onde está o nosso tesouro? Imaginemos as contribuições daqueles que têm tesouros nos seus corações, que têm verdadeiros tesouros nas suas vidas. Imaginemos, meus amigos, a contribuição de um Gandhi para a humanidade. Imaginemos a contribuição, o tesouro do coração de um Martin Luther King. O tesouro de um Francisco Cândido Xavier. São tesouros inatingíveis, indestrutíveis, porque estão na base de um sentimento, de uma construção de um sentimento de amor. Estão na base de um sentimento cujo valor não é comprado, é conquistado. E a conquista é individual. Mais uma vez eu pergunto, aonde estamos edificando a nossa felicidade? Aonde estamos colocando a nossa felicidade? Em qual cofre estamos colocando essa felicidade? Aprendamos. Valorizemos mais o ser do que o ter. O ter vai embora a qualquer momento, mas o ser ninguém rouba, ninguém leva e nós não perdemos. Então essa é a quinta característica do discípulo do Cristo. Ser sal da terra. Valorizar o ser em detrimento do ter.
E vamos chegando agora à sexta característica do sal: fidelidade. E mais uma vez vamos nos reportar ao Antigo Testamento. E tem uma passagem no Antigo Testamento que diz assim: Deus fez uma aliança de sal com o seu povo. O que significa uma aliança de sal? A aliança de sal significa que foi formado, foi firmado uma aliança, uma junção indestrutível, incorruptível, que não tem como se romper, não tem como se destruir. É a isso que no Antigo Testamento eles se referem quando eles falam em várias passagens sobre uma aliança de sal. Ele pega a propriedade do sal e o sentido daquela aliança, junta as duas coisas para caracterizar uma ação. O discípulo do Cristo tem uma aliança de sal. E essa aliança é indestrutível. Ela é incorruptível. E não se mistura. Porque aonde você colocar o sal, ele sempre vai se destacar. Simplesmente porque é essência e é pura. Então, nesse sentimento, o sal nos mostra que nós precisamos ter fidelidade. Fidelidade a quem? Ao Evangelho. Precisamos ser fiéis ao Evangelho de Jesus. E nessa fidelidade, não basta eu conhecer. Não basta eu conhecer. Eu posso me debruçar em cima da codificação inteira, pegar o Evangelho de Jesus e todos os estudiosos do Evangelho, me debruçar e aprender tudo. Posso fazer isso. Não é tão simples, mas é a parte mais fácil, é a do conhecimento. Mas isso não me distingue ainda. Porque não basta conhecer. Eu tenho que vivenciar. Eu tenho que viver aquilo que o Mestre Jesus está colocando para mim. Nessa conversa íntima do Evangelho para comigo, ele está dizendo: vós sois o sal da terra. Vós tem uma aliança de sal comigo, com o seu Evangelho. Não basta proferir palavras bonitas. Não basta estar aqui no púlpito conversando com vocês. Se eu não estiver me esforçando para vencer as minhas más inclinações, eu serei um sepulcro caiado, arrumadinho por fora, mas podre por dentro. E outra coisa, não vamos tocar os sentimentos. Porque se a gente não se esforça para viver, a energia que eu vou emitir jamais vai ser a energia de quem procura viver. São palavras. São palavras. Porque Gandhi dominou e venceu aquela luta para libertar o povo da Índia. E ele não era cristão. Mas ele viveu uma aliança de sal com Deus. Ele era fiel àquilo que ele acreditava. Ele tinha fidelidade. Ele era incorruptível nas suas ações, nos seus ensinamentos. Ele tinha a fidelidade que se pede. Aí algumas pessoas podem dizer, mas é muito complicado isso no mundo atual. No mundo atual, onde o mal predomina. Será que predomina? Ou porque o mal é mais afobado, faz mais zoada? A gente precisa refletir. Ah, mas o mal é muito forte. Quando o mal começa, será que é muito forte? Será que o mal é forte assim? Ou a gente valoriza demais o mal em detrimento do bem?
Vamos analisar isso juntos? O mal para agir precisa de quê? Além do próprio mal, né? Uma guerra, por exemplo, de armas, poder, dinheiro, subjugar, submeter pessoas para que o mal possa agir. O que mais? Acho que tem algumas outras coisinhas aqui, né? E o bem, o que é que o bem precisa? O bem precisa simplesmente de um Gandhi. Só de um Gandhi. Que atraiu multidões e libertou o povo da Índia. O bem precisa de um Martin Luther King. Que atraiu multidões e conquistou para os negros americanos direitos. O bem precisa de um Nelson Mandela, que atraiu multidões e libertou a África do Sul do apartheid. Quem é mais forte? O bem ou o mal? O mal apresenta-se ser mais forte, porque é mais afobado. O bem é mais tímido, como nos diz o Livro dos Espíritos. Mas no dia em que o bem, os bons, se levantarem, ninguém segura. Porque tem o poder da autoridade moral. E quando se ergue, o mal baixa a cabeça. Não tem dignidade para enfrentar o olhar. Não tem dignidade. É isso que Jesus está nos convidando a ser. Ser sal. Sal da terra. Ser seus discípulos. Seguir as suas orientações. Para conquistarmos aquilo que os nossos corações mais almejam, que é a felicidade, que é sermos felizes, que é abraçarmos mutuamente. Imaginemos, meus irmãos, mais de 7 bilhões de reencarnados no mundo. Se todos pensassem no bem, imagine a força de transformação para toda a terra. Vós sois o sal da terra. Esse é o poder do bem. É o poder do amor. É o poder que jaz em cada um de nós. Só precisamos começar. Iniciar. Combatendo as nossas dificuldades íntimas, uma a uma. Iniciarmos o processo. Porque conquistaremos a nossa felicidade, porque é a nossa trajetória. Sermos felizes, sermos sal, sermos fiel a Jesus e ao seu evangelho de amor. Uma palavrinha. Uma palavra, meus irmãos. Sal. Quanto ensinamento. Tinha que ser o mestre dos mestres. Tinha que ser os mestres dos mestres. Vós sois o sal da terra. Sejamos salvos. Tenhamos a alegria de viver. Tenhamos paciência, coragem,
enfrentemos as dificuldades com fé, acreditemos. Somos filhos de Deus, nascemos para o amor. A dor é uma construção nossa, mas é um aprendizado para não voltar mais a errar, para sermos felizes. Só relembrando, quando o sal se tornou insípido, bem tem sido pisado pelos homens. E nesse instante nós nos reportamos ao valor da religiosidade nos nossos sentimentos. Que sejamos fiéis àquilo que abraçamos. Se somos espíritas, sejamos fiéis. Se somos católicos, sejamos fiéis. Se somos protestantes, sejamos fiéis. Sejamos sal em toda parte. Não mal representemos aquilo que é o nosso amparo, que é o nosso afago, que nos dá coragem para seguir, para servir. Sejamos honestos conosco mesmo. Não é com Cristo, é conosco, porque Ele nos conhece intimamente. Respeitemo-nos e respeitemos ao nosso próximo. Sejamos sal. Sejamos agradecidos ao Pai, que nos criou para o amor e que permite a dor. Sejamos sal. Tenhamos a alegria de viver sempre, todos os dias. A doutrina dos Espíritos, os Espíritos nos dizem que a doutrina dos Espíritos veio para trazer e relembrar o Evangelho do Cristo, na sua simplicidade. É dever de cada um de nós nos debruçarmos sobre os seus sublimes ensinamentos e trazer para a nossa realidade a sua essência. Porque os seus ensinamentos são simplesmente atuais para as nossas vidas, para o nosso dia a dia. E pensando dessa forma, nós passamos a melhor entender como aqueles homens que viveram ali com Jesus, depois que Jesus partiu, como aqueles homens simples, Pedro, Tiago, Paulo, João, sem dinheiro, sem conhecimento, sem poder. Como aqueles homens seguiram, levaram adiante a sublime mensagem, combateram e derrubaram exércitos, o exército mais forte do mundo naquela ocasião. E eles foram vencedores na divulgação da mensagem de Jesus. O que eles tinham para conseguir tudo isso? O que eles tinham, meus irmãos? Sal. Eles tinham sal. Eles tinham tempero da vida no coração. Eles tinham tempero da vida na alma. Eles tinham tempero na vida do espírito. Eles tinham a alegria de viver. Eles tinham a aliança com Cristo. Eles tinham sal que evita a degeneração dos sentimentos. Eles tinham uma alma voltada para o certo e para o certo e não para o errado. Eles tinham a convicção de que nasceram para ser felizes. Eles tinham sal em suas vidas. Sejamos sal. E para terminar, eu vou ler uma mensagem. Em verdade, essa mensagem acabou com a minha palestra, né? Eu olho para esse senhor aqui com respeito, mas meio de lado. A Meirinha estava na hora, não, Meirinha? Porque eu passei meses pesquisando essa palestra aqui, e este senhor
né? Padre Antônio Vieira, século XVII, resumiu minha palestra em 5 parágrafos. É muita humilhação, minha gente. Vocês ficam rindo aí, mas é muita humilhação. Vocês vão ver, vou ler para vocês. Padre Antônio Vieira, sal da terra. Vós, diz Cristo, Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra e chama-lhe sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será ou qual pode ser a causa desta corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou porque a terra se não deixa salgar. Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina, ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira a doutrina que lhe dão, a não quererem receber. Ou é porque o sal não salga e os pregadores dizem uma coisa e fazem outra. Ou porque a terra não se deixa salgar e os ouvintes querem antes imitar o que eles fazem que fazer o que dizem. Ou é porque o sal não salga e os pregadores se pregam a si mesmo e não ao Cristo. Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, em vez de servir o Cristo, servem a seus apelos. Não é tudo isto verdade? Ainda mal. Padre Antônio Vieira, para a nossa reflexão. Então, obrigada a todos, mas antes, eu vou dar uma boa noite. Melhorou um pouquinho, mas eu vou perguntar, porque eu sou uma pessoa boa, e vou dar uma última oportunidade de vocês serem o sal da terra nesse instante, a espalhar vibrações para os amigos conectados com a Rádio Brasil Espírita no mundo todo. Ok, Márcio? Boa noite, meus amigos. Boa noite. Sejamos sal da terra. Muita paz para todos. O sal realmente agora pegou, viu? Então, meus irmãos, hoje tivemos aqui uma aula, né? Estava comentando com a Meirinha. Tivemos uma aula de educação moral e cívica. Nós tivemos um atendimento fraterno, né? Assim, só temos a agradecer a nossa querida irmã Merijane por tanta coisa boa que nós vimos aqui hoje, né? Nós possamos refletir bastante na nossa conduta, na nossa moral, né? Nos ensinamentos que nós aprendemos no Evangelho de Jesus. Então, minha querida amiga, mais uma vez, muito obrigada por tudo. Meus queridos, a próxima semana, no dia 19, teremos a palestra com a Alana Freitas, que ela vai vir pela primeira vez aqui na casa. Ela é uma excelente palestrante também. E o tema será uma boa nova para a humanidade. Então, estão todos convidados, certo? Agora, nós teremos, antes de fazermos a nossa prece final, a nossa irmã Mabel, do Centro Espírita Fernando Melo Maia, ela tem um aviso aqui para a gente. Boa noite a todos. Na realidade, é um convite que eu quero fazer a todos vocês. O Centro Espírita Melo Maia é o centro mais antigo aqui do Norte e Nordeste. Ele está fazendo 120 anos, agora em janeiro, e nós estamos fazendo um seminário, trazendo 2 pessoas de fora e um daqui, para fazer esse bonito trabalho, para divulgar também em comemoração ao centro. Vai acontecer no dia 19 e 20 de janeiro, é um sábado pela manhã, o dia inteiro, e no domingo só pela manhã.
A gente está pedindo só uma contribuição de R$ 25,00 por conta dos custos, que infelizmente, como a casa é pequena, nós não temos dinheiro suficiente para fazer o evento. Mas estão todos convidados. O título do seminário é Iluminando Consciência, Semeando a Paz. Os convidados é Alisson Guedes, de Pernambuco, Gerardo Campana, aqui de Alagoas, que todos conhecem, Rafaela Medeiros, da Paraíba. E os subtítulos é Reavaliação da Mágoa, da Culpa, para conquistarmos a paz. O Evangelho do Cristo é decisivo para construirmos a paz no mundo. A família como instrumento da não violência. O perdão e a conquista da saúde integral. O conhecimento é fundamental no processo evolutivo. Centro Espírita, Oficina de Sementes. Então, estão todos convidados. Muito obrigada. Então, meus irmãos, que nós possamos, participar deste grande seminário. Então, agora vamos para a prece final, que será feita a nossa irmã Vera Ferraz. E eu convido a vocês para fechar os olhos e tentar manter todos juntos, tentarmos manter esse clima de reflexão por todos os itens expostos nessa palestra, para que essa reflexão possa ser levada para casa. E juntos, num só pensamento, trazermos para a nossa presença aqui no centro como uma forma mais plena, porque nós sabemos que Ele está presente, mas para que se presentifique maior o Mestre Jesus, e que nós todos hoje possamos reverenciá-lo e agradecer. Agradecer pela vida sempre, pelo exemplo de luz, de amor, de abnegação, de compreensão, que essa é a verdadeira lição que o Mestre Jesus veio trazer para nós. Então, Mestre, amigo, espelho, exemplo de vida, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo sempre, aqui na vida. Agradecemos a Deus pelas nossas famílias, por tudo, por todo o caminho que nós temos tido coragem e capacidade de percorrer. Agradecemos, enfim, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelas dificuldades, pelas provações, pelos desafios. Nós agradecemos por tudo. E hoje, Mestre Jesus, nós te pedimos mais paz, mais força, mais luz, mais perseverança. Te pedimos, Deus, Pai, que nos abençoe enquanto filhos e que nos conceda sempre mais oportunidades de te redescobrir em nós, hoje, amanhã e sempre. Que nós possamos levar conosco o teu amor para nós e para todas as pessoas que estão no nosso entorno, que nós possamos crescer e difundir nesse sal. Que a paz de Jesus esteja conosco e
que o amor de Deus esteja presente nos nossos corações e nas nossas ações. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, que nós possamos, ao sair daqui, levar aquele sal que nós recebemos aqui hoje. Muito amor para todos, saúde, paz. Quero deixar aqui para os nossos irmãos da Rede Brasil Espírita um abraço fraterno de todos nós aqui de Alagoas. Então, meus irmãos, encerramos mais uma vez aqui nosso trabalho. Agradecemos mais uma vez a nossa querida Merijane Moraes, que é presidente da Federação Espírita de Alagoas,